Muito bom dia, um ótimo domingo para todo mundo. Eu sei que não tá fácil para quem torce para o Fluminense, mas ainda assim eu espero que o seu final de semana esteja sendo muito bom. A rodada do Campeonato Brasileiro terminou ontem, na verdade, a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia da grande final da Copa do Brasil, portanto não teremos jogos do Brasileirão. E o que eu posso dizer para vocês é que poderia ter sido bem pior. Os resultados de ontem, na verdade, só teve um resultado muito ruim, que foi a vitória do Juventude sobre o Bahia no Alfredo Jaconi. Mas, meus amigos, o Atlético Paranaense esteve perto de pontuar ali contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo fez um gol no final, ainda bem venceu esse jogo. O Corinthians. Eu vou colocar aqui a tabela na tela para ficar mais fácil, para a gente passar aqui todos os resultados, para quem estava off ontem, para quem não viu nada, dar aquela atualizada geral e para a gente ter uma noção melhor do que nos espera nas próximas rodadas. Ontem tivemos Corinthians 2-1 no Vitória, no Barradão. Vitória que para mim livra o Corinthians do rebaixamento, tá? O Corinthians para mim não cai mais, 41 pontos, foi para a 10ª posição. Vai precisar de mais uma vitória e chega a 44. O Corinthians tá fora da briga pelo rebaixamento. Esse resultado para mim é bom, porque o Corinthians ele tinha mais chance de escapar do que o Vitória. O Vitória acho que ainda tem grandes possibilidades de permanecer, porque conseguiu pontos muito importantes, inclusive sobre quem, né? Sobre o Fluminense no Barradão. Então o Vitória, eu acho que tem boa chance também de escapar. Teve o Botafogo 0-0, olha o Botafogo tropeçando contra o Cuiabá. Aí, cara, serve de alerta, gente. O Fluminense vai enfrentar o Cuiabá na penúltima rodada. Esses times que já estão rebaixados, Cuiabá, Atlético Goianiense, esses times vão receber mala branca. Então que fique de alerta, eles vão dar a vida com certeza no Maracanã para fazer o que fizeram contra o Botafogo. Levaram sufoco, o Botafogo finalizou, acho que mais de 25 vezes, sei lá. E não ganhou o jogo. Não pense que vai ter jogo fácil porque já está rebaixado. Não. Vai rolar muita mala branca nessa reta final de campeonato. Porque é assim que as coisas funcionam. Então que sirva de alerta para todo mundo, porque esse jogo contra o Cuiabá, de fácil, eu não acho que vai ter nada. Tá? Ainda mais com o Fluminense talvez pressionado para ganhar esse jogo de qualquer jeito. Talvez o jogo valendo a permanência na Série A. Assim, dependendo de uma vitória para se garantir e não depender de qualquer resultado contra o Palmeiras na última rodada. Prevejo sufoco nesse jogo aí, se o Fluminense depender dessa vitória. O Cruzeiro venceu o Criciúma no Maracanã. Olha aí, o Cruzeiro vencendo a primeira vitória do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, vencendo o Criciúma, pelo Cruzeiro, né? E o Criciúma tá ali na briga. Esse resultado é excelente. Vou falar mais sobre ele. Atlético Goianiense, o Fortaleza meteu 3-0 no Vasco. Bom, isso aqui é o seguinte. A vitória do Fortaleza leva o Fortaleza a 63 pontos. Tá na briga pelo título. Isso quer dizer que contra o Fluminense na próxima rodada, vocês já sabem, né? Fortaleza vai com tudo para ganhar um jogo fora de casa e aí, quem sabe, contando com tropeços ali do Botafogo, do Palmeiras, se colocar ainda mais nessa disputa. Complicado, mas também era um resultado totalmente inesperado, né? Atlético Goianiense e Bragantino, esse 0-0 aqui. O Bragantino perdeu pontos contra o Cuiabá, perdeu pontos contra o Bragantino, contra o Atlético Goianiense, agora mesmo fora de casa. O Bragantino finalizou muito mais, mas não saiu do zero. Esse resultado, para mim, coloca o Bragantino numa situação extremamente complicada e com enormes chances de rebaixamento. Enormes chances de rebaixamento. Se eu tivesse que apostar um clube hoje, para uma dessas duas vagas que restam aí, eu apostaria no Bragantino. Mas tem outro também que estava fazendo uma força absurda, que é o Atlético Paranaense. Mas a derrota do Atlético para o São Paulo, no Morumbi, também já era esperada. E veio com emoção. Com o São Paulo fazendo gol no final. Não foi fácil. Eu vi o primeiro tempo ali, estava um jogo bem enroscado. Mas perdeu. Ainda bem que o Atlético perdeu. O Atlético teria ultrapassado o Fluminense se tivesse vencido. E aí o Juventude venceu o Bahia numa atuação pavorosa no Marcos Felipe, que levou 2 gols ridículos. O primeiro também o segundo cara tava no mano a mano ali e tal, mas foi um belíssimo gol, na verdade. O primeiro foi um tanto quanto ridículo, e ele já tinha falhado na rodada anterior.
Juventude ganhou esse jogo, que também não dá para dizer que era um resultado inesperado, né? O Juventude no Jacone é um time complicado de ser enfrentado e o Bahia vem numa oscilação absurda no Campeonato Brasileiro. Então, não me surpreende em absolutamente nada. Vamos lá. Primeiro eu vou dizer para vocês aqui, gente, não tem vida fácil para ninguém nessa reta final. A gente vai ver aqui, todos os times que estão ali brigando são ou jogos difíceis, jogos fora de casa, ou confrontos diretos, que podem determinar o rebaixamento. O Fluminense vai ter o Criciúma, o Fluminense vai ter o Cuiabá, que está ali na parte baixa da tabela. Só para vocês terem uma noção. Vamos para a próxima rodada aqui. Vamos lá. Bragantino e São Paulo. É em casa, porém, o São Paulo. Uma equipe que está tentando se colocar ali numa situação ainda melhor no campeonato, podendo chegar a uma vaga direta na Libertadores. Tá? Atlético e Atlético Goianiense. Olha aí, o Atlético enfrentando em casa o Lanterna. A tendência é o Atlético ganhar esse jogo. E o Atlético, portanto, chegaria a 37 pontos, perdão. Né? Criciúma e Vitória, olha aí, mais um confronto direto. Briga ali na cabeça a cabeça. Bahia enfrenta. Bahia e Palmeiras, não, esse jogo não interessa. Grêmio e Juventude. Juventude fora de casa contra o Grêmio. E aí é isso, né? Os principais adversários aqui, o Fluminense enfrentando o Fortaleza. Só para vocês terem uma noção, acompanha comigo aqui. Olha só a tabela, vamos pegar a tabela do Bragantino aqui, olha só, Internacional, fora de casa, no Beira-Rio. O Criciúma, aí vamos ser Fluminense e Criciúma, no Maracanã. O Vitória pegando o Botafogo no Newton Santos. Só isso daí. Juventude e Cuiabá, o Juventude no Jacone em casa. É provável que ganhe esse jogo, mas o Cuiabá empatou com o Botafogo. Então, reparem que a gente vai ter muitos confrontos diretos, muitos confrontos na parte de baixo da tabela. Olha na próxima rodada. O Juventude enfrentando o Atlético Mineiro. Aí vamos lá, pro Criciúma pegando o Corinthians. É em casa, mas é o Corinthians, que obviamente não vai ser um jogo fácil. Vamos lá, Vitória e Fortaleza no Barradão, mas é o Fortaleza que tá brigando lá em cima. O Bragantino pega o Cruzeiro em casa. E aí vai ter esse jogo aqui que promete fortes emoções. Atlético Paranaense e Fluminense, dependendo da situação de cada um nesse momento. É um jogo que pode definir muita coisa, esse Atlético e Fluminense. Vamos para outra rodada. Vitória e Grêmio. Vitória no Barradão enfrentando o Grêmio. Aí tem o Fluminense e o Cuiabá. Corinthians aqui já vai estar livre, imagino eu. Atlético e Bragantino. Olha só esse jogo aqui. Atlético e Bragantino. Olha esse confronto. Criciúma e Flamengo no Heriberto Rios. A gente vai para a última rodada. O Atlético enfrentando o Atlético Mineiro, fora de casa. O Vitória pegando o Flamengo, mas aí talvez a situação já esteja definida para o Flamengo na competição. É bem provável. Então isso não é uma boa notícia. Vamos lá. Bragantino e Criciúma, olha só. Outro confronto direto. Outra briga direta. E aí Juventude pega o Cruzeiro na última rodada no Jacone. O Fluminense simplesmente tem o Palmeiras pela frente. Então, gente, o campeonato tá difícil para todo mundo nessa reta final. O que vai fazer a diferença, na minha opinião, é vencer os jogos em casa. O Fluminense depende de si. Aí vocês vão me falar, pô, Lessa, mas esse é o grande problema. Sim. Porque a gente fica falando assim, vamos secar o rival, vamos torcer contra. E eu sei que muita gente fala, pô, Lessa, mas o Fluminense tem que fazer a sua parte, tem que ganhar os jogos em casa, ficar torcendo. Gente, isso no mundo ideal é óbvio. Se o Fluminense fizer a sua parte, vencer os jogos em casa, vai escapar. Mas que garantia a gente tem disso? Diante do que esse time vem fazendo no campeonato, diante da oscilação, das dificuldades, dos problemas, das falhas frequentes, desse nível de atuação como a gente viu na última sexta-feira. A gente não tem garantia, então o campeonato também não tem jeito. Chega essa hora, é fazer conta. E a gente tem que torcer contra o tropeço dos rivais, porque é um campeonato de sobrevivência, de permanência. Infelizmente chegou ao ponto de não importa como aconteça. O Fluminense tem que contar com a sua própria ajuda e a ajuda dos outros para permanecer na Série A, que esse é o objetivo e acabou. Seja do jeito que for. A gente quer um time digno, a gente quer um time jogando dignamente, a gente quer um time honrando a camisa do Fluminense, mas a gente já viu que esse time não honra. Esse time não honra essa camisa.
Eles estão fazendo de tudo para destruir tudo que eles fizeram, construíram no ano passado. Então é fazer o máximo possível que der para fazer em casa, fazer os pontos necessários e torcer para os outros tropeçarem, perderem pontos também, porque isso, no fim das contas, lá na frente pode fazer diferença. É um cenário preocupante, repito, poderia ter sido pior se o Atlético tivesse pontuado, se o Bragantino tivesse vencido o jogo com a vitória do Juventude. Enfim, era um cenário péssimo aí, muito ruim. Mas não aconteceu. Vamos respirar. A diferença da zona do rebaixamento, a vitória do Juventude é muito ruim, porque a diferença antes era de 3 pontos para o Z4, agora é de apenas 1 ponto. Tudo bem que o Bragantino também empatou, né? Seria de pelo menos 2 pontos a diferença, ou seja, era possível não só tirar na próxima rodada essa diferença, os times que estão ali embaixo, como colocar 1 ponto na frente do Fluminense. Então a gente vai ter um jogo muito complicado, muito difícil contra o Fortaleza, o time está brigando pelo título. Prevê um jogo muito tenso no Maracanã, mas não tem jeito. Agora, a única coisa que resta é a torcida abraçar o time que não merece a torcida que tem. Esse time não merece, esses caras, muitos ali não merecem. Mas é o torcedor fazer pelo clube. É pelo amor ao clube, pelo amor à entidade, à instituição. Só por isso. Só por isso. Porque se o Maracanã estiver cheio, a gente tem chances. Senão, vai ficar realmente muito complicado. É um cenário muito acirrado e muito desafiador o que a gente tem nessas últimas rodadas. Vamos olhar aqui o site da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que faz as probabilidades rodada a rodada do Campeonato Brasileiro, o que eles estão projetando neste momento em termos de probabilidade de rebaixamento. Olha só, probabilidade do Fluminense agora de 21,2%. O Fluminense tem um pouco mais que o Criciúma, que está com 20,7%, e o Vitória, olha só como Vitória, está com 8,6%. Olha só a diferença, esses pontos. Ah, mas é um pontinho só de diferença. Pois é, mas o Vitória conquistou pontos muito importantes. E essa projeção leva em consideração os jogos em casa, os adversários, enfim, uma série de cálculos que eles fazem lá de forma muito competente, por sinal. Então essa é a probabilidade de rebaixamento do Fluminense neste momento. A gente vai olhar para cima, ou para baixo no caso. O Atlético tem 36,2%. O Bragantino, olha só, esse empate do Bragantino, olha só, 42,8%. E o Juventude, 60%, mesmo com essa vitória do Juventude em casa. Mas por quê? A tabela do Juventude é muito ruim. Olha só o Juventude como aparece. Saiu da zona do rebaixamento do Juventude, né? Pois é, 60%, porque a tabela do Juventude é muito complicada, então isso afeta os cálculos. E aí, se a gente for aqui a probabilidade por pontuação, né, de rebaixamento, 44 pontos, olha só, 3% se você chegar a 44 pontos. 43, 16. Então tem ali um risco um pouco maior. 42, olha só como aumenta, muito, muito mais. Você chega a 45, é praticamente zero. É praticamente chance zero de rebaixamento. Então, isso aqui é o que a gente tem que focar. Eu acho que 44 pontos não rebaixa, tá? Eu acho que não rebaixa. 44 pontos vai ser o suficiente. Mas 43 deve salvar. Mas aí é muito risco, né? Hoje, com 37, 43, o Fluminense seria 2 vitórias. Hoje aponta com 16%. Se consegue 2 vitórias mais um empate, chega aos 44, o que dá uma chance próxima aqui. Próxima a 0 a 45, né? Mas deixa uma situação que eu acho improvável de rebaixamento. Estaremos neste Campeonato Brasileiro da Série A, né? No dia 29 de março, essa decisão já foi tomada pela CBF, matéria assinada aqui pelo Martim Fernandes. Com essa antecipação, a Série A, nos últimos anos, ele lembra aqui, começou em meados de abril. Então, com essa antecipação, será possível interromper o Campeonato Brasileiro durante o Mundial de Clubes, entre os dias 15 de junho e 3 de julho. 4 clubes brasileiros vão participar do torneio, como a gente já sabe, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o campeão desta atual Libertadores. É muito provável que os estaduais ocupem um período a menos no calendário. A tendência é que comecem no início de janeiro, primeira semana de janeiro, e termine no dia 26 de março. A CBF espera, com essas mudanças, preservar as datas FIFA e evitar a sobreposição de jogos, a remarcação de jogos entre as partidas dos clubes e também das seleções.
Diz ele que os clubes e a maioria das federações estaduais aprovaram as mudanças pela CBF, feitas pela CBF. A única exceção é a Federação Paulista de Futebol. Seu presidente Reinaldo Carneiro Bastos criticou o plano de calendário da CBF em entrevista na última sexta-feira. Bom, eu quero ver como vai ficar a questão de férias de jogadores. O Campeonato Carioca, por exemplo, tem aquela cláusula de que a partir da quarta rodada, se não me engano, tem que colocar time titular. Esquece isso, né? Porque os caras não têm que tirar férias. Os outros clubes poderão dar férias durante o Super Mundial. Mas Fluminense, Palmeiras, o atual campeão da Libertadores agora, Flamengo, esses clubes não vão poder dar férias durante o Super Mundial. E aí como é que faz? Os jogadores vão ter que ter férias. E vão ter que fazer uma pré-temporada. Porque uma pré-temporada mal feita, a gente viu no que deu esse ano, né? Essa porcaria de pré-temporada e desse planejamento que foi feito para 2024. A gente está vendo as consequências até hoje. Então não dá para repetir esse erro. E aí o que vai acontecer? É jogar uma primeira fase ali de Campeonato Carioca com um time alternativo, como jogou no início desse ano, enquanto os titulares façam, nesse meio tempo, vão fazer uma pré-temporada decente. Só que a gente sabe que o desempenho nos estaduais é importante também para a classificação na Copa do Brasil. Para garantir vaga na Copa do Brasil do outro ano. Não dá para simplesmente brincar no Campeonato Estadual. Enfim, é um calendário desafiador, complicado. É um jeito que a CBF arrumou de encontrar um ajuste, porque não vai diminuir estadual. Não vai diminuir estadual. Não vai, para não ficar remarcando todos os jogos dos times que vão estar no Super Mundial, para não ficar marcando o jogo em data FIFA. E mesmo assim vai acontecer, tá? Vai acontecer como já acontece atualmente. Então esse calendário 2025 promete, vai dar muita discussão, mas é fato que os clubes vão ter que começar a temporada dos campeonatos estaduais jogando com times alternativos para terem condições de fazer uma pré-temporada e depois, enfim, para a parte que importa, realmente ter um time inteiro à disposição. Vamos ver o que vai acontecer e vamos aguardar o anúncio oficial por parte da CBF desse calendário de 2025. Fechou, pessoal? Um abraço, tamo junto, vamos falando por aqui, assim que tivermos mais novidades, a gente volta. Valeu!